Vamos começar então, vamos conversar sobre artrite séptica, Doc. Olha só, hoje eu separei um assunto muito importante, tá? Na faculdade, geralmente, a gente tem esse assunto tanto na parte de reumatologia quanto na parte de ortopedia também, tá? São áreas que dividem, né, esse assunto. E, gente, é muito importante, né? A gente tem uma morbidade muito grande associada, né? Uma morbimortalidade muito grande associada à artrite séptica. E o diagnóstico precoce, o manejo precoce desse paciente pode fazer totalmente a diferença, então, na vida desse paciente, na qualidade de vida desse paciente. Tá, mas vamos começar do início, então, né? Meu nome é Furlan, para quem não me conhece, gente, e hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre artrite séptica, tá? A gente sempre começa resolvendo questões, tá? Na nossa plataforma, no QBank. Se ficar alguma dúvida, eu acompanho pelo chat, tá? Então, eu respondo o que eu conseguir responder. Vou pedir para vocês participarem, tá? A gente resolve questões aqui, a ideia é que a gente aprenda junto, tá? Não tem problema errar, não tem problema chutar, a ideia é que vocês participem para me dar esse feedback e para a gente conseguir construir junto, tá bom? Bora lá, gente! Vamos lá, então. Gente, artrite séptica nada mais é que uma infecção nas articulações, numa articulação em específico, né? Ou mais de uma. Olha só, o que a gente tem, né? A artrite de articulação eite de inflamação, a gente tem um processo inflamatório, né? Decorrente de um processo infeccioso, então. Geralmente é um quadro monoarticular e a infecção geralmente é associada a Staphylococcus aureus ou ao gonococo, né? Aqui a primeira informação que a gente tem, o pessoal já me deu o feedback, tá ouvindo bem, beleza, obrigado, gente. A primeira informação que a gente tem é que aqui a gente tem dois grandes grupos, né, de artrite séptica. A gente tem a artrite séptica, então, gonocócica, né, que é aquele paciente, então, paciente mais jovem, geralmente sexualmente ativo, que tem um contato, então, desprotegido às vezes, né, e acaba tendo uma infecção por gonococo, né, a gonorreia, então o paciente evolui com um quadro que leva à infecção de articulação, e do outro lado a gente tem uma artrite séptica por outro agente, tá, que é a artrite séptica não gonocócica. E desse lado aqui, na artrite séptica não gonocócica, a gente tem o Staphylococcus aureus, né, aqui um agente gram-positivo, como principal agente da artrite séptica não gonocócica. Então, a gente tem o gonococo de um lado, né, um coco gram-negativo, e o Staphylococcus do outro, tá? Um coco gram-positivo. Belezinha, gente? Olha só. Qual que é a importância, né, da artrite séptica? Aqui, rapidinho, antes da gente começar as questões. A grande importância da artrite séptica é que se você não tratar esse paciente precocemente, não resolver essa infecção que ele está tendo na articulação precocemente, esse paciente, em cerca de 4, 5 dias, ele vai ter uma destruição muito grande na articulação dele. Ele vai perder cartilagem articular. Isso pode levar, né, leva futuramente a um processo de osteoartrose. Então, esse paciente vai evoluir com perda da funcionalidade da articulação, fora que a gente tem um risco de mortalidade alto, né, associado a um processo séptico desse paciente, uma sepse, beleza? Gente, bora resolver questão então e vamos aprender junto resolvendo questão, tá? Vou enfatizar de novo, gente, por favor participem, respondam, não tem problema nenhum errar, chutem, a ideia é que a gente aprenda junto, tá bom? Bora lá, gente! Vamos começar então do começo, né? Qual que é a via mais comum que um patógeno atinge então a articulação na artrite séptica? Gente, e aí? O que vocês acham? Como que o patógeno chega lá na articulação? Se eu estou falando de artrite séptica, um processo infeccioso na articulação, tem que ter uma forma desse patógeno sair de onde ele está e chegar na articulação. Qual que é o mais comum? Lembrar que a articulação ela é asséptica, né? A gente não tem micro-organismo na cápsula articular lá no líquido sinovial. Então, quando a gente chega um micro-organismo lá, a gente tem esse processo infeccioso com essa resposta de hospedeiro. Vamos lá. Qual que é o mais comum na artrite séptica? Letra A via hematogênica, disseminação hematogênica, né, pelo sangue. Letra B, inoculação direta por artrocentese, né, procedimentos invasivos na cápsula articular. Letra C, por contiguidade, né, em tecidos adjacentes. Letra D, inoculação direta por trauma. E aí, gente? Ó, o pessoal já botou aqui. Teve gente que botou letra D, teve gente que botou letra B. Deixa eu ver. A Taine botou D, Yasmin B. E aí, gente? Ficar entre inoculação direta por artrocentese ou por trauma. Qual que é o mais comum, gente? Qual desses quatro é a forma mais comum de se infectar, né, uma articulação? Boa noite para a galera que está entrando, gente. E aí? O que vocês marcariam? Imagina que você tem esse patógeno em algum lugar, tá? E esse patógeno, então, ele sai da onde ele está e vai para dentro da articulação, que teoricamente não deveria ter micro-organismo. E quando você tem um micro-organismo, o corpo, né, automaticamente
desenvolve uma resposta de fase aguda, né, com infiltração leucocitária, produção de mediadores inflamatórios, e a gente acaba tendo o processo inflamatório na articulação, com derrame articular, com sinais logísticos característicos. Mas tá, beleza. Como que esse patógeno chega na articulação? Ó, já ele botou D, aqui a Hannah botou letra A, primeira letra A que a gente teve. O pessoal ficou entre D e B, a gente botou A, e aí? Alguém discorda totalmente? Alguém acha que é por outra via? Deixa eu ver. Tá, gente, olha só. O mais comum hoje, né, que a gente tem em processo que leva a um processo de artrite séptica é a disseminação hematogênica. Então, o que ocorre na grande maioria das vezes? O paciente tem um foco infeccioso, por exemplo, o paciente tem uma infecção de pele, o paciente tem uma infecção de via respiratória, uma infecção de via urinária. A infecção que o paciente tiver em qualquer outro foco do corpo, esse germe que está causando essa infecção, ele cai na corrente sanguínea, então o paciente tem uma invasão desse germe na corrente sanguínea, e a partir da corrente sanguínea, então, esse germe chega à sinóvia, né, a membrana sinovial, a articulação, e a partir dali ele se dissemina, né, para o líquido sinovial. Tá. A gente tem algumas características aqui que levam a esse processo. Primeiro, a cápsula articular, né, a articulação, aquela membrana que a gente tem em torno da articulação é muito vascularizada. Então a gente tem um processo que leva sangue muito rápido lá, então chega muito sangue. Se você tem a bactéria, você está com uma bacteremia, né, está circulando bactéria no sangue, vai chegar muita bactéria lá. Beleza, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Doc, é que as células da membrana, elas não têm a membrana basal. Os capilares, né, da membrana sinovial não tem membrana basal. É como se você fosse para uma guerra sem um escudo. Então, basicamente, além de chegar muito sangue e levar muita bactéria, esses capilares não têm membrana basal, o que facilita, então, a disseminação da bactéria do sangue para dentro da cavidade articular e você acaba desenvolvendo uma infecção intraarticular. Beleza, gente? Então, quando você tem esse combo, né, de bactéria cai no sangue, chega na articulação muito vascularizada, associado, né, a um processo de falta de membrana basal nos capilares dali. Acaba facilitando, então, a disseminação dessa bactéria, lembrar do Staphylococcus aureus como principal bactéria e do gonococo como principal na artrite gonocócica, tá? Gente, então o mais comum aqui mesmo é a via hematogênica. Beleza, e os outros? Deixa eu marcar aqui. Os outros a gente tem aqui inoculação direta, né, por artrocentese. É uma possibilidade, né, mas hoje cada vez mais esses procedimentos são mais seguros, então a gente acaba reduzindo esse risco. Letra C, por contiguidade. Gente, por contiguidade também pode acontecer quando você tem uma infecção adjacente, acaba tendo infecção por contiguidade de tecido, pode acontecer também, mas é menos comum. E por último, na inoculação direta por trauma, também pode acontecer, o paciente sofreu um trauma, né, acaba abrindo uma porta de entrada, como a gente chama. Na pele a gente tem muitos Staphylococcus aureus, então principalmente Staphylococcus aureus, ele faz essa migração e pode gerar infecção. Mas, Doc, o mais comum mesmo é a via hematogênica. Belezinha, gente? Olha aqui, só para ilustrar, né, aqui o que eu falei, os capilares da sinóvia não têm membrana basal. E aqui está o que eu falei, né, como você ir para uma guerra sem escudo, porque isso facilita muito a disseminação de bactérias para dentro da cápsula articular. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, me pede, tá? Bora para a próxima questão. Olha só. Vamos lá. Questão 3. Agora vamos falar... vocês vão ver que a gente vai conversar bastante hoje sobre agente etiológico, tá? Geralmente o agente etiológico não ganha tanta importância em muitas das doenças, porque a gente acaba olhando mais quadro clínico e outras manifestações, mas aqui o agente etiológico ele tem uma importância muito grande porque direciona não só o nosso raciocínio diagnóstico para pensar em qual agente etiológico mais comum, mas também o nosso tratamento, né? A partir do agente etiológico a gente consegue estabelecer uma antibiótico terapia eficaz para esse paciente, beleza? Gente, vamos lá então. Quais os organismos abaixo ocorrem com mais frequência na artrite não gonocócica? Doc, lembra que eu falei que a gente tem dois grandes grupos de artrite aqui? A gente tem artrite gonocócica e artrite não gonocócica. Artrite gonocócica, você vai pensar quando você tiver aquele paciente jovem, sexualmente ativo, muitas vezes que tem relação sem proteção, né? Esse paciente é um paciente que está propício a ter contato com o gonococo, né? E pode desenvolver gonorreia, né?
uma uretrite gonocócica, esse paciente pode fazer sim uma bacteremia e essa bactéria ir parar na articulação e fazer uma artrite gonocócica. Belezinha? É um tipo de artrite séptica. E do outro lado a gente tem artrite séptica não gonocócica, que é aquele paciente, geralmente acima de 5 anos de idade, um paciente que não necessariamente está num grupo de risco para o gonococo, e ocupa, né, o Staphylococcus aureus, ele ocupa como grande parte, né, do agente etiológico dessa população que tem artrite séptica não gonocócica, tá? E essa porcentagem chega de 40 a 60%, então é bastante coisa, tá? Vamos lá então, aqui eu já dei a resposta, né, gente? Aqui então, Streptococcus pyogenes, letra B, é um agente etiológico, tá? Já tinha gente botado aqui letra A. Perfeito, Streptococcus pyogenes é sim um agente etiológico, mas não é o mais comum. Letra C, Streptococcus pneumoniae, também pode ocorrer, tá? O paciente está com uma infecção de via aérea e faz bacteremia, essa bactéria pode parar na articulação, também é um agente que pode sim ocorrer. Pseudomonas aeruginosa também, mas Doc, lembrar da Pseudomonas em pacientes idosos, pacientes com idade avançada, imunocomprometidos, com doenças que geram imunocomprometimento, esse paciente ele tem um risco maior para Pseudomonas, tá? Caso contrário, Doc, pode ir reto Staphylococcus, que é o mais comum, tá? Perfeito, gente? Aqui só um fluxograma aqui para diferenciar, né? Aqui a gente tem de artrite gonocócica, artrite não gonocócica, né? Depois eu vou falar um pouquinho das características dela, tá? Bora para a próxima questão e a gente vai falar mais um pouquinho de agente etiológico, tá? Vamos lá. Gente, se ficar alguma dúvida, me peçam, tá? Vamos lá. Uma adolescente, então, com 17 anos de idade, apresenta febre alta e dor. Ponto. Com sinais flogísticos intensos, em joelho esquerdo há um dia. Doc, aqui essa questão eu trouxe também porque ela, como ela tem um quadro clínico, a gente consegue conversar um pouquinho sobre o quadro clínico, tá? Vamos lá, você tem uma paciente adolescente, 17 anos de idade, tá? Que evoluiu com febre, dor e sinais flogísticos em joelho esquerdo. Doc, mais de 80% dos quadros de artrite séptica são de monoartrite. Então, aquele paciente que faz o quadro de uma inflamação abrupta em uma articulação só, um quadro de monoartrite, você vai examinar esse paciente está com rubor na articulação, está com muita dor. Se ele põe carga, né, põe peso em cima da articulação, a dor piora. É uma dor inflamatória, essa dor não melhora com repouso, porque o paciente ele está com quadro inflamatório, está com quadro ativo, né, de erosão da cartilagem, está com produção de mediadores inflamatórios, com derrame articular, né, você vai palpar essa articulação do paciente, está muito edemaciada. Esse paciente é um paciente que você tem que abrir o olho para artrite séptica, tá? Bom, quais outros sinais e sintomas sistêmicos que a gente pode ter nesse paciente? Esse paciente ele pode cursar com quadro de febre, né? A gente está com quadro de infecção. Lembrar que pessoas mais idosas acabam fazendo menos febre, mas assim, de modo geral, a gente tem um paciente com febre, com queda do estado geral, com calafrios. Esse é um paciente fadigado, né? Astênico. Esse é um paciente que está com quadro sistêmico de infecção. E você acha o foco, então acaba achando o foco ali na articulação dele, o que leva a esse raciocínio diagnóstico, beleza? Gente, agora olha só. Qual que é o ponto dessa questão, né? Você tem uma paciente adolescente, jovem, de 17 anos, que está com quadro de febre alta e dor e sinais flogísticos. Beleza, até ali eu já posso pensar diretamente no artrite séptica, tá? Nega doenças ou infecções pregressas ou sintomas atuais. Então, ela aparentemente não tem nenhuma outro foco de doença que nos chame a atenção. A suspeita é de artrite séptica. Considerando, então, aqui, beleza, a suspeita diagnóstica que a gente conversou até agora. Vamos lá, pergunta. Considerando que tem vida sexual ativa, os agentes etiológicos a serem considerados são... E aí, Doc? O que eu tenho que considerar nessa paciente, tá? É importante a gente saber isso porque a gente precisa estratificar essa paciente para fazer o tratamento dela, para identificar todo o contexto, né, social da paciente, todo o contexto que ela tá, contexto clínico que ela está inserida, tá? Vamos lá. Quais seriam os dois agentes, então, pensando nessa adolescente de 17 anos, tá? Letra A, Staphylococcus aureus e adenovírus. Letra B, Neisseria gonorrhoeae e adenovírus. Letra C, Staphylos aureus e Candida albicans. Letra D, Streptos viridans e Neisseria gonorrhoeae. E letra E, Staphylos aureus e Neisseria gonorrhoeae. E aí? O que vocês marcariam, gente? A, B, C ou D? Ou E? Desculpa. Clara botou E. E aí, gente?
Alguém discorda? Alguém concorda? Vamos lá. Como eu falei, participem, não tem problema errar, tá? A ideia é a gente aprender junto, beleza? Marcelo botou letra E. Mais alguém, gente? Olha só, enquanto vocês pensam aí, vamos eliminando algumas, tá? O que não pode faltar? Qual que é o agente que não pode faltar na nossa marcação aqui? É o Staphylococcus aureus, tá? Disparadamente, Staphylococcus aureus é o principal, é a principal bactéria relacionada à artrite séptica não gonocócica, tá? Gente, ela é responsável por 40 a 60% dos casos. É muita coisa. Então, todas as alternativas que a gente for marcar tem que ter Staphylococcus aureus, tá? Então, aqui a gente pode riscar esse aqui e pode riscar esse aqui. Beleza. Ficamos com 3 alternativas. Gente, adenovírus não é comum fazer quadro de artrite séptica, tá? Vamos riscar a letra A também. Fiquei entre duas aqui, porque a gente está falando de uma paciente sexualmente ativa, adolescente, tá? Aqui com fator de risco para sexo desprotegido, né? Então a gente tem que abrir o olho, tem que questionar mesmo. E a gente fica então com duas alternativas aqui, que fazem parte também de doenças sexualmente transmissíveis, né? A Candida albicans e o Neisseria gonorrhoeae. Tá, beleza. A Hannah botou letra E aqui também. Gente, a gente tem dois tipos de artrite séptica, que eu já falei aqui, né? Artrite gonocócica e não gonocócica. Então, o agente da artrite não gonocócica, a gente pensou em Staphylococcus aureus como principal, e agente de artrite gonocócica, como o próprio nome diz, o gonococo, tá? Por que a clamídia apareceu aqui, gente? De fato, é a letra E, tá, docs? Mas e por que a cândida, desculpa, tá presente aqui? Porque pode se associar também, tá? A gente pode ter um paciente que tem, porque é uma doença sexualmente transmissível também, então isso pode gerar um fator de confusão aqui, mas de modo geral a gente tem dois grandes grupos de bactérias, o Staphylococcus aureus, a partir de 5 anos de idade, né? Antes disso a gente tem outros agentes também, que eu vou falar na próxima questão, e na artrite gonocócica você tem o gonococo, então basicamente esses dois é o que a gente tem que ter guardado, tá? Beleza, gente? Perfeito, letra E aqui de novo, né? Aquele fluxograma, só quero mostrar para vocês agora, já que a gente falou um pouquinho de quadro clínico. Olha só, esse fluxograma que ele nos ajuda a direcionar o nosso raciocínio para qual agente etiológico a gente está e de que tipo de artrite séptica a gente está lidando, tá? Vamos lá, aqui a gente tem então um paciente com suspeita de artrite infecciosa bacteriana, tá? Uma artrite séptica qualquer. A gente vai aqui estratificar esse paciente. Se esse paciente aqui, primeiro desse lado, tem uma monoartrite, pensando na monoartrite em criança, em idoso, imunossuprimido, ou com doença articular de base, inclusive isso é um fator muito importante. Doc, a gente tem um aumento muito grande de incidência, né, de artrite séptica em pacientes que já têm doença articular. Inclusive, né, embora o joelho seja a articulação mais acometida, a gente tem cerca de 50% dos casos ocorrem em joelho, até mais. Em segundo lugar, a gente tem o quadril, né, mas pode ocorrer também em tornozelos, punhos, né. A gente tem um quadro mais comum em joelho, mas é mais comum em articulações já doentes. Então, paciente que tem artrite reumatoide, paciente que tem uma osteoartrose ou que tem uma história de trauma, por exemplo, em joelho, vai ser muito comum o acometimento dessa articulação, tá? Beleza. Aqui a gente tem, então, monoartrite em criança, idoso, imunossuprimido ou pacientes com doenças articulares. A gente desce aqui, então, uma suspeita de artrite não gonocócica, tá? Aí aqui tem a nossa conduta, não vou entrar agora porque depois a gente vai conversar um pouquinho. Do outro lado, a gente tem um paciente com uma... Olha só, lembra que eu falei que a artrite séptica, mais de 80% dos casos são monoarticulares? Pois então, na artrite gonocócica, a gente tem uma característica muito importante da artrite gonocócica. Pode ser monoarticular? Pode, tá? É comum ser monoarticular? É comum também. Mas o que a gente tem, geralmente, é uma poliartrite migratória ou aditiva. O que seria uma poliartrite migratória ou aditiva? A poliartrite migratória é aquela poliartrite que o paciente mora faz um quadro de artrite numa articulação, por exemplo, começou lá no joelho direito. Depois, uns dias depois, esse paciente ele evolui, melhora daquela dor, ele evolui com uma artrite no outro joelho ou no tornozelo e vai migrando, ou vai se somando. Tem uma dor no joelho direito, depois vai para o joelho esquerdo, depois para o tornozelo e vai somando, tá? É o que a gente chama então de poliartrite migratória, tá? Ou aditiva. Somado a isso, paciente jovem, com vida sexual ativa, com fator de risco, a gente estratifica para gonococo, tá, gente? Só queria mostrar isso para vocês, beleza? Vamos para a próxima questão, então. Olha só, eu separei para vocês mais uma questão, juro, gente, que é a última questão
de agente etiológico, mas é importante, tá? É só para vocês guardarem algumas informações sobre outros agentes e depois a gente parte para raciocínio clínico, para diagnóstico e tratamento. Belezinha, gente? Olha só. A sinal alternativa, então, que aponta corretamente o agente etiológico mais comum para a faixa etária em relação à artrite séptica. Gente, e aí? Letra A, recém-nascidos. Aqui vai mostrar alguns agentes etiológicos que a gente não viu até agora, tá? Então, só para vocês terem uma noção do espectro de micro-organismos que a gente pode ter na artrite séptica. Letra A, recém-nascidos, então. Recém-nascidos, aqui está trazendo como principal agente o Streptococcus agalacti. Letra B, né? Crianças entre 1 mês e 5 anos, não vacinadas, traz como principal agente o Staphylococcus aureus. Letra C, crianças acima de 5 anos, traz como principal agente o gonococo, tá? E letra D, adultos jovens com vida sexual ativa, trazendo como principal agente o Staphylococcus aureus. Gente, o que vocês marcariam? Ó, a Clara foi B, Marcelo B. Mais alguém, gente? Alguém discorda? Falei tanto de Staphylococcus, pessoal, direto na letra B. E aí, gente? Vou eliminar algumas, tá? Não desistam, gente, dos micro-organismos aqui, tá? Olha só. Vamos começar aqui na letra D, tá? Por que não é a letra D? Porque eu estou falando de adulto jovem com vida sexual ativa, paciente que tem fator de risco para gonococo. O principal agente é o gonococo, tá? Não é o Staphylococcus. Staphylococcus aureus é o principal agente na artrite séptica não gonocócica, tá? Aqui a gente acaba assim pensando no gonococo. Importante, né, de perguntar para o paciente sobre a vida sexual, perguntar se tem corrimento, perguntar se tem uretrite, se teve relação de risco, quantidade de parceiros, é importante. Mas a gente pensa, né, pô, eu estou examinando a articulação do paciente, mas é importante que a gente estratifique esse paciente para a suspeita clínica do agente, tá? Do agente etiológico. Então a letra D provavelmente não, porque a gente seria o gonococo aqui, tá? Letra C. Criança acima de 5 anos gonococo. Gente, não, tá? A gente começa a pensar em gonococo quando a gente está na adolescência, adulto jovem, tá? Em paciente sexualmente ativo. Crianças acima de 5 anos, Staphylococcus aureus, tá? Então tá trocado a alternativa D e C, beleza? Gente, o pessoal botou letra B aqui, tá? Vamos conversar sobre a letra B e a letra A. Na letra B a gente tem criança entre 1 mês e 5 anos não vacinada com Staphylococcus aureus, né? Como agente etiológico. E letra A, o Streptococcus agalacti para recém-nascidos. Gente, se você parar para pensar um pouquinho, qual que é o agente que fica de fora da vacinação de crianças, pensando em crianças de 1 mês a 5 anos não vacinadas aqui, que a gente precisa pensar? Doc, a gente pensa nessas crianças para infecções de todos os tipos aqui, para pneumonia, para otite, para infecção de garganta. Aqui a gente tem um agente que nos chama muita atenção em crianças não vacinadas e não é o Staphylococcus aureus, gente. Hanna botou letra A, perfeito, é letra A. O que a gente tem que pensar em criança não vacinada? Gente, criança não vacinada, a gente pensa em hemófilos, tá? Gente, a hemófilos, muito importante. A vacina contra o hemófilos influenza do tipo B é feita com a pentavalente, tá? Então você começa a vacinar essa criança lá no 2º mês e crianças que não são vacinadas, a gente precisa pensar em infecção com a hemófilos, tá? Diminuiu muito as infecções por hemófilos, né? As meningites, pneumonias, as otites diminuiu muito com a vacinação. Então, se a criança não é vacinada, nosso raciocínio clínico muda, tá? Letra A, recém-nascido, Streptococcus agalacti. Gente, o Streptococcus agalacti é um Streptococcus, né, um coccus gram-positivo presente na pelve materna. Então, a criança nasce de parto normal, né? Ou a criança tem contato com a pelve materna. Pode sim gerar uma bacteremia, né? Se a criança tem lesão, pode sim fazer infecção e está relacionado à infecção no recém-nascido. Doc, Streptococcus agalacti não é só para artrite séptica, a gente tem outras infecções, a gente é feito profilaxia, né, em algumas crianças, então sempre que estiver falando em infecção em recém-nascido, lembre do Streptococcus agalacti, tá? Olha só. Aqui a gente tem dois agentes que a gente tem que guardar, tá? Na pelve materna, né, a gente tem uma colonização de Streptococcus agalacti e de germes entéricos, tá? Gram-negativos. Então, quando você for tratar um paciente que
um recém-nascido com artrite séptica, a gente tem que sempre pensar em cobrir esses dois agentes. Cobrir os gram-negativos entéricos, né? E cobrir também o Streptococcus agalacti, tá? Beleza, gente? Olha só, a Clara botou que se fossem vacinados, então poderia ser a B. Perfeito. Se fossem vacinados, a gente tem uma redução, tá, do risco de infecção pelo Haemophilus, tá? Nunca é 100%, né? A gente sabe disso em relação às vacinas, mas sim, a gente tem uma redução, o Staphylococcus aureus acaba passando então a ser o principal. Mas aqui a gente está falando em criança não vacinada, então a gente pensa em Haemophilus influenza, tá? Beleza, claro? Olha só. Então a gente fica com a letra A, tá? Se ficar alguma dúvida, a gente me peçam, tá? Sempre guarda essa informação assim mais para a gente ter em mente, né? A criança a gente sempre pensa, recém-nascido sempre pensa em Streptococcus agalacti para diferentes tipos de infecções, tá? Crianças acima de 5 anos a gente já passa a pensar em Staphylococcus aureus e pacientes jovens, adultos jovens com atividade sexual, né, fatores de risco, a gente passa a pensar então no gonococo como principal agente etiológico, tá? Os dois grandes grupos da artrite séptica. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu ver qual que eu separei aqui para vocês. Gente, agora eu acho que acabou os micro-organismos, tá? Falei para vocês não desistir dos micro-organismos. Beleza, agora nós vamos falar de diagnóstico, gente. Diagnóstico muito importante, tá? Vamos lá. Gente, menino de 5 anos de idade, olha aí o que a gente falou até agora, com febre há 3 dias, tá? 3 a 4 vezes ao dia com temperatura axilar de 39 a 40 graus. Gente, febre alta, tá? Você tem uma criança aqui de 5 anos de idade que está tendo febre de 39 a 40 graus. 4 vezes por dia é muita coisa, tá? Você espera uma queda de estado geral dessa criança. Associado a dor e limitação no movimento do joelho esquerdo. Doc, inflamação de joelho agudo. Há 3 dias esse paciente está com esse quadro de dor, febre alta, pense em artrite séptica, tá? Você vai fazer o exame físico nessa criança, tá? Imagina que você é o médico aqui que atendeu essa criança na emergência. No exame físico, então, você encontra a criança em regular estado geral, né? Como eu falei, uma criança com uma febre de 39 a 40 graus, você espera uma queda do estado geral dessa criança, ela não vai estar bag, é uma criança que já vai estar reg, em regular estado geral, tá? Febril, né? Tá com uma febre de 38,7 graus, é muita febre para uma criança, tá? Frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, né? Esperado, uma criança que está febril, né? Uma criança, um adulto, quando está febril, aumenta a frequência cardíaca, então 140 é uma frequência esperada. Frequência respiratória aumentada também, de 32 incursões respiratórias por minuto, está um pouco taquipneico. E pulsos periféricos e perfusão adequada, né? Então afasta assim o primeiro pensamento que a gente tem se essa criança não pode estar séptica, tá? Então ela está com uma perfusão adequada, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Para se estabelecer o diagnóstico definitivo, qual dos exames a seguir deve ser solicitado? Gente, essa criança chegou no seu plantão, tá? Você está de plantão, essa criança chegou, criança de 5 anos, febre alta, queda do estado geral e dor articular. Você examina essa criança, vê que ela está um pouco taquicárdica, um pouco taquipneica, mas os pulsos periféricos estão ok, e você precisa descobrir o que essa criança tem para tratar essa criança. Beleza, o que tem que fazer nessa criança, gente? Letra A, punção articular do joelho esquerdo. Letra B, ultrassom, né, ultrassonografia articular de joelho esquerdo. Letra C, VHS, PCR e ASLO aqui. E letra D, fator reumatoide FAN. E aí, gente, o que vocês marcariam? E aí, gente? Que o ASLO, né, é o anticorpo contra streptolisina. E aí, gente, o que vocês marcariam? Olha só, a Clara botou letra A. E aí? Quem mais, gente? Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Gente, essa questão tem que saber, tá? Não tem que saber para acertar, mas é um assunto que a gente precisa dominar, tá? Muito importante. Ah, mas eu vou ser ginecologista, vou ser pediatra, vou ser, sei lá, fazer nefro. Não precisa saber disso. Precisa sim, tá? A gente precisa saber identificar um paciente com artrite séptica. Doc, em 4 dias a gente tem uma destruição quase completa da cartilagem, da articulação do paciente que tem artrite séptica não tratada. Fora que você tem uma alta mortalidade nesse paciente, pode evoluir com sepse e virar óbito, tá? Então, jamais mandar para casa um paciente com artrite séptica, com suspeita de artrite séptica, tá? Letra B, Sara, letra A. E aí, gente? Vamos começar eliminando, tá?
Mas continuem respondendo e não desistam, tá, gente? Olha só. Fator reumatoide FAM. Gente, fator reumatoide FAM, pensando em o quê? Em artrite reumatoide lúpus? Não me parece, né? Paciente homem, aqui menino, né? 5 anos de idade, não é a idade de manifestar artrite reumatoide, nem lúpus, né? Ambas condições a gente acaba tendo, tanto lúpus como artrite reumatoide, a gente espera em pacientes mulheres, né? Por volta dos seus 20, 30 anos, não é o caso aqui, tá? Então, não faz sentido, né? E fora que a artrite reumatoide, né? Tanto a artrite reumatoide quanto o lúpus fazem poliartrites, né? Então, a gente está com uma monoartrite aqui, beleza? VHS, PCR e ASLO, tá? O VHS e PCR são marcadores inflamatórios, provavelmente vão estar elevados nessa criança, tá? Porque você está tendo uma criança com um quadro inflamatório agudo, né? Um quadro infeccioso, então provavelmente vai elevar PCR e VHS. O ASLO aqui seria o anticorpo antistreptolizina, que não faz muito sentido a gente pedir, né? Uma criança de 5 anos aqui, provavelmente ela está com uma infecção por Staphylococcus aureus, né? Não faz muito sentido a gente pedir o ASLO. O Marcelo botou letra C aqui. É isso que eu falei, né? O VHS e o PCR, eles acabam, por mais que eles possam estar elevados, eles não são diagnósticos para mim. O máximo que eles vão me dizer é assim, essa criança está com um quadro infeccioso, com quadro infeccioso não, um quadro inflamatório, né? Então, não vai me falar muita coisa e o ácido não faz sentido, provavelmente vai vir negativo. Gente, entre B e A, tá? Olha só. Letra B a gente tem um ultrassom de joelho, tá? E letra A, punção articular. Tá. Beleza. Posso fazer um ultrassom de joelho? Posso. E provavelmente vou fazer depois. Mas não é o meu exame diagnóstico, tá? Por quê? O ultrassom de joelho, o que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar provavelmente um joelho com derrame articular. Você vai ver líquido aumentado dentro da cápsula articular e isso é esperado, tá, Doc? Quando você tem um processo infeccioso dentro da articulação, você tem produção de mediadores inflamatórios e uma produção aumentada de líquido sinovial que gera aquele edema no joelho, comprime a estrutura nervosa, acaba gerando muito incômodo e dor para o paciente, mas dói muito, tá? Então, gente, letra B não faz sentido fazer porque não vai me dar diagnóstico. Agora a gente cai na letra A. Doc, é quase um dogma, tá? Se você está nos nossos melhores amigos no Instagram, você deve ter visto. Olha só. Tem uma frase, guarda essa frase, é um dogma isso aqui. Toda monoartrite aguda deve ser puncionada, tá? Guarda essa informação. Existem exceções, tá? Por exemplo, paciente que tem quadro de gota recorrente, que você já conhece o paciente, ele faz monoartrite aguda sempre, tá? É aquele paciente que tem aquela monoartrite na primeira articulação metacarpofalangiana do hálux. Esse paciente, em alguns casos, então, pode não ser puncionado, tá? Você trata esse paciente como gota. Mas o paciente que faz um quadro de monoartrite aguda, chega na emergência com uma dor aguda, você precisa puncionar esse paciente. Aqui a gente tem os dois principais diagnósticos, né? Artrite séptica e gota. Se esse paciente está com febrão, tá? Uma criança com febre alta, criança não é comum fazer gota, tá? Não, a gente espera gota no paciente por volta dos seus 50 anos, 55 anos, paciente que toma diuréticos tiazídicos, né? Como a hidroclorotiazida, aquele paciente que está habituado a comer bastante carne, bebe cerveja, esse é um paciente que pode fazer um quadro de gota. Então a gente pensa em gota. Mas como aqui a gente está pensando em artrite séptica, você não pode deixar de funcionar essa articulação, porque se você não funciona essa articulação e manda esse paciente para casa, esse paciente vai evoluir desfavoravelmente, tá? Ele vai chegar em casa, vai piorar a dor desse paciente nos dias seguintes, vai ter destruição da articulação. Esse paciente pode evoluir com uma disseminação dessa infecção e pode evoluir com quadro séptico, vir a óbito, ou pode ter uma destruição articular. Não menos importante, né? O paciente pode ter uma destruição articular comprometendo a funcionalidade da articulação, tá? Gente, então funciona a articulação, faz a artrocentese e analisa o líquido sinovial, tá? Beleza, gente, eu quero mostrar só para vocês uma questão de residência da USP, tá? Olha só. O que a gente espera no líquido sinovial de um paciente que está com artrite séptica? Gente, vamos direto aqui para o quadro séptico, aqui, para o líquido séptico. Você espera, quando você coleta, né, você espera então um aspecto turvo, tá, do líquido sinovial, né? Geralmente, aqui se você comparar com o normal, ele é límpido, ele é transparente, né? Então quando você funciona, vem a turvo, né, purulento, mais amarelado, que já nos leva a pensar então numa artrite séptica. Aqui a glicose é importante, tá? Você pode ter no séptico aqui um aumento de glicose, né? Em relação ao plasma, tá?
Nos neutrófilos aqui a gente pode ter um aumento de neutrófilos, tá? Pensando em fase aguda de infecção. A cultura aqui, Doc, se espera uma cultura positiva. Lembrar que a gente tem uma cultura positiva em cerca de 40% dos casos, mas essa cultura ela pode ficar positiva em até 90% dos casos pensando em Staphylococcus aureus, que é o agente etiológico mais comum, tá? Então, são características que acabam nos levando a pensar numa artrite séptica, tá? Beleza, com isso em mãos eu preciso tratar esse paciente, tá? Vou esperar o resultado da cultura ficar positivo para mim tratar esse paciente e ter certeza qual que é o agente etiológico? Não, tá? A gente trata o paciente empiricamente antes do resultado da cultura, tá? A cultura não pode atrasar o início da antibiótico-terapia. Quanto antes a gente começar a antibiótico-terapia, mais chance de a gente salvar a articulação desse paciente, salvar esse paciente, beleza? Bora para a próxima questão, gente. Deixa eu ver o que eu separei. Aqui tem mais 3 questõezinhas, gente. Aqui eu vou passar rapidinho, tá? É mais para bater no martelo do que a gente falou até agora, tá? Aqui a gente tem um paciente, e falar um pouco de quadro clínico, né? A gente tem um paciente Leonardo, tá? De 8 anos, com lesões escabióticas infectadas em membros inferiores. Passou a apresentar febre elevada por dor acentuada à movimentação do joelho e presença de sinais flogísticos no local. Gente, qual que é a principal suspeita diagnóstica nessa criança? Olha só, criança de 8 anos de idade, uma criança, então, aqui provavelmente não sexualmente ativa, né? Uma criança. A gente tem essa criança, então, já considerando Staphylococcus aureus como principal agente etiológico, isso fala a favor, então, de ser Staphylococcus aureus. Obviamente, a gente pensa em artrite séptica, então, como eu falei, a artrite reumatoide ocorre em mulher, geralmente 20 a 30 anos, a gota ocorre em homem, 50 anos, então a gente tem uma criança. A gente fica entre artrite séptica por Staphylococcus e por gonococo. A Clara já botou letra C aqui. Exatamente, por Staphylococcus. A gente tem 2 informações aqui. Primeiro, uma criança de 8 anos, não é sexualmente ativa, então a gente pensa em Staphylococcus. E outra, gente, é uma criança com lesões escabióticas infectadas. Gente, o que são lesões escabióticas? Escabiose é sarna, né? Então, é uma criança que está com lesões de sarna, lesão de escabiose em membros inferiores que estão infectadas, tá? O que isso me diz, né? Tá, beleza, a sarna vai fazer infecção na articulação? Não. Quando a gente tem uma lesão na pele, lesão escabiótica na pele, infectada, significa que eu abri uma porta de entrada para o meu organismo. Então, o que acontece? O normal é que os micro-organismos fiquem na nossa pele, né? Não é normal que um micro-organismo entre no nosso corpo. Então, quando você tem uma porta de entrada, você faz um corte na pele, você acaba permitindo que os micro-organismos que povoam a sua pele entrem na sua corrente sanguínea. E entre os micro-organismos que povoam a nossa pele, o Staphylococcus aureus está ali. Então, ele pode cair na corrente sanguínea, fazer aquela disseminação hematogênica, chegar na sinóvia, na membrana sinovial, atravessar a membrana, né, dos capilares e cair dentro da articulação. Beleza, gente? Então, artrite séptica por estafilococo, tá? Seria a nossa hipótese diagnóstica aqui. O Rodrigo também botou letra C, Hanna C, perfeito, gente. Exatamente isso, tá? Bora para a próxima questão, tá, gente? Tá terminando, prometo. Mais 2 questõezinhas aqui para a gente treinar, falar um pouquinho de tratamento, tá, Doc? Olha só, primeiro eu vou trazer uma questão geral sobre tratamento, como que eu trato. E por último eu trago um caso clínico e vocês me respondem qual que é o tratamento que a gente tem que instituir, tá? Vamos lá, gente. Assinale a alternativa incorreta sobre o tratamento, tá, da artrite séptica. Para recém-nascidos, pode ser feito um tratamento, então, com oxacilina e gentamicina. Gente, primeiro, está pedindo a incorreta. Segundo, lembra que eu falei do principal agente etiológico do recém-nascido? Falou em recém-nascido, independente da infecção, a gente tem que pensar em 2 agentes. Streptococcus agalacti, que povoa a pelve materna, coloniza a pelve materna, e os gram-negativos internos, que também colonizam a pelve materna, tá? Letra B. Para crianças maiores de 5 anos ou adultos, o esquema é feito com oxacilina, tá? Letra C. Em casos de suspeita de artrite gonocócica, o tratamento é feito com oxacilina. E letra D. Em casos onde não se tem certeza do diagnóstico, o tratamento é feito com oxacilina e ceftriaxona. Gente, o que vocês marcariam aí? Me digam. O que vocês marcariam aí? A, B, C ou D? E aí? Como que eu trato? Assim, gente,
a base do tratamento da artrite séptica. Aqui a gente tem os dois pilares, né, do tratamento da artrite séptica. Antibiótico terapia, porque a artrite séptica é bacteriana, né, geralmente é bacteriana, pode ser viral ou fúngica, pode sim, mas o mais comum é bacteriana, né, Staphylococcus aureus e gonococcus, são os dois grandes agentes. Beleza, então antibiótico terapia faz parte. E drenagem cirúrgica, tá? É importante você drenar a articulação desse paciente e, se necessário, fazer uma nova drenagem em 2 a 3 dias, sempre que necessário em 2 a 3 dias, tá? Para manter essa articulação limpa, beleza? Olha só, a Clara botou que acha que a letra C e a D estão corretas. Olha só, tá pedindo incorreta, tá, Clara? Olha só. C e D, eu não vou dar a resposta aqui, eu vou começar a eliminar uma por uma enquanto vocês pensam, tá? Vamos lá. Em casos onde não se tem certeza do diagnóstico, o tratamento é feito com oxacilina e ceftriaxona, tá? A letra D está falando isso. Gente, o que eu acabei de falar? A gente tem dois principais tipos, né, aqui de artrite séptica, artrite gonocócica e artrite não gonocócica. Na artrite gonocócica, o gonococo é o agente. Na artrite não gonocócica, o Staphylococcus é o principal agente, tá? Staphylococcus aureus. Beleza. Como que eu trato Staphylococcus aureus? Pensa comigo. Staphylococcus aureus é um gram positivo, beleza? A gente tem que usar uma penicilina aqui que responde bem, né, ao Staphylococcus aureus. E aqui a penicilina estafilocócica, né, que a gente chama, né, que ela é resistente à beta-lactamase, que responde muito bem, né, que responde muito bem ao Staphylococcus, é a oxacilina, tá? Gente, existem algumas regiões que têm uma alta incidência de Staphylococcus meticilino resistente. Aí a gente acaba lançando mão de vancomicina. Mas, como primeira escolha, a gente pode pensar em oxacilina aqui, tá? Então, sim. Olha só, em caso onde há dúvida, a gente trata dúvida do diagnóstico, eu não sei se é gonococo ou se é Staphylococcus, que são os principais, eu trato com oxacilina e ceftriaxona. Então tá, sabendo que o Staphylococcus aureus é um dos principais agentes, a oxacilina tá certo. Sabendo que o gonococo é um dos principais agentes, é o agente da artrite gonocócica, ceftriaxona também está certo, né? Uma cefalosporina de terceira geração, que é o tratamento de escolha para o gonococo. Então, a letra D está correta, tá, gente? Letra C. Olha só, a Clara disse que tinha ficado dúvida entre A e B. Vou para A primeiro, então, tá? Se está pedindo incorreta, vou para A primeiro. Gente, para recém-nascidos, poderá ser feito tratamento com oxacilina e gentamicina. Lembra que eu falei que no recém-nascido a gente tem que guardar duas informações? Que a infecção pode ser por Strepto agalacti ou a infecção pode ser por germes gram-negativos entéricos. Beleza. Como que eu trato o Streptococcus agalacti? Gente, Streptococcus, um gram-positivo, tá? Responde muito, muito bem à oxacilina, tá? Então a gente pode sim utilizar a oxacilina. E como que eu trato os germes entéricos nessa criança? A gente pode usar gentamicina, então que responde muito bem para esses germes, tá? Então a letra A está correta. Letra B. Para crianças de maiores de 5 anos ou adulto, o esquema é feito com oxacilina. Gente, lembra que eu acabei de falar que quando você precisa tratar um paciente, olha só, lembra que o principal agente acima de 5 anos é o Staphylococcus aureus, tá? A não ser no paciente jovem, paciente adulto jovem que tem vida sexual ativa, tem fatores de risco, aí você pensa em gonococo. Mas, de modo geral, acima de 5 anos, a gente pensa em Staphylococcus aureus. Pensando em Staphylococcus aureus, a gente precisa usar uma penicilina que responda bem a Staphylococcus aureus. A penicilina estafilocócica, aqui no caso, seria a oxacilina. Se você está numa região que tem alta prevalência de Staphylococcus meticilino resistente, a gente acaba usando vancomicina, tá? Então, a letra B está correta, a oxacilina é correta. Gente, a nossa errada é a letra C. Por quê? Em caso de suspeita de artrite gonocócica, o tratamento pode ser feito com oxacilina. Falso, tá? Gente, oxacilina é uma penicilina, tá? Ela responde muito bem para gram positivo. Lembrar que o gonococo, ele é um coco gram negativo. Então, para tratar gram negativo, a gente tem aqui as drogas de escolha aqui, né? São as cefalosporinas, sobretudo cefalosporinas de terceira geração. Gente, aqui a gente faz um combo, tá? Geralmente a gente faz, para tratar o paciente que está com artrite gonocócica, a gente usa, então, ceftriaxona intravenosa, tá? Associada, doc, a azitromicina, um macrolídeo. Gente, por que eu uso 2 antibióticos aqui no tratamento de artrite gonocócica? Eu vou usar, então, a ceftriaxona para tratar o gonococo, e a gente geralmente associa em dose única azitromicina, uma dose de azitromicina. Por quê? Porque existe uma alta associação de
infecção de gonococo e clamídia, tá? Clamídia é um germe atípico, responde muito bem aos macrolídeos. Então, eu associo uma cefalosporina de terceira com um macrolídeo. Então, paciente que está com infecção por Staphylococcus aureus, uso oxacilina. Se for resistente, uso vancomicina. Paciente que está com quadro de artrite gonocócica, eu uso o quê? Eu uso ceftriaxona associado à azitromicina. E se eu não faço ideia do que esse paciente tem, se ele pode ser tanto estáfilo quanto gonococo, eu associo os dois, que seria a nossa letra D aqui, né? Oxacilina com ceftriaxona. Beleza, gente? Ficou claro? Eu sei que eu falo rápido, mas se ficou alguma dúvida, me peçam, tá, gente? Agora, por último, para fechar com chave de ouro a nossa live, gente, um caso clínico e eu quero que vocês atendam esse paciente e me deem o diagnóstico, tá? Diagnóstico não, né? O diagnóstico, o tratamento, tá? Beleza, gente? Olha só. A gente tem um menor, então, do sexo masculino, 6 anos de idade. Essa criança iniciou com um quadro de febre há 2 dias, um quadro agudo, com dor no terço distal da coxa esquerda, então próximo ao joelho, né? E mal-estar e claudicação, a criança estava mancando, estava com dor. Após a avaliação, então, no setor da urgência, identificou-se o local doloroso na coxa esquerda. Foi solicitado um hemograma, né, uma rotina aqui, né, que evidenciou então leucocitose e neutrofilia, nos levando a pensar num processo infeccioso. Foi resolvido então puncionar. Lembra que eu falei que toda monoartrite deve ser puncionada? Beleza. Foi resolvido puncionar a região da metáfase do fêmur no local da dor, com coleta e drenagem de secreção purulenta enviada para exames, inclusive cultura do material. Qual que é o antimicrobiano mais adequado para o caso? Olha só, a Clara pediu para repetir o final. Desculpa, para mim tem um delay aqui, então eu só vi tua mensagem agora, não sei, acho que era da questão anterior, né? Depois eu vou repetir, tá? Agora eu vou, nessa questão eu vou falar um pouquinho da antibiótico-terapia e eu já complemento com aquela parte do final, tá? Então, só para a gente terminar aqui o caso, foi resolvido puncionar, então, a região que estava inflamada nessa criança, foi feito coleta e drenagem de uma secreção purulenta nessa articulação e foi enviada para exame. Gente, criança do sexo masculino, 6 anos de idade, com febre há 2 dias, uma dor articular, né, um mal-estar, está claudicando. Gente, você funciona, vê pus na articulação, indubitavelmente está diante de uma artrite séptica. Vou esperar a cultura, vou esperar resultado de análise para iniciar a antibiótico-terapia? Não precisa, tá? Aqui a gente começa com antibiótico-terapia empírica. Qual que é o antimicrobiano mais adequado para o caso? Gente, o que é o mais adequado para tratar esse paciente de 6 anos com quadro de artrite séptica, tá? E aí? O que vocês usariam nesse paciente? Fosse seu paciente agora, você estivesse na emergência, o que você usaria nesse paciente? E aí? Clara botou letra B. Gente, perfeito, tá? Olha só. Ciprofloxacino, não faz sentido, tá? A gente nem citou aqui a micacina também não. Acho que o que ficaria em dúvida seria A, B ou C, né? Gente, letra A, ceftriaxona. Gente, uma cefalosporina de terceira geração. Qual que é o principal agente etiológico acima dos 5 anos? Tirando o grupo de adultos jovens sexualmente ativo com fator de risco que a gente pensa em gonococo. Acima de 5 anos, o mais comum é Staphylococcus aureus. Gente, Staphylococcus aureus gram positivo. Não faz sentido tratar Staphylococcus aureus nesse momento com uma ceftriaxona, tá? Então, não. Letra A tá errada. Se fosse gonococo, seria uma boa hipótese. Gente, ficaria entre oxacilina e vancomicina, tá? Gente, tanto a oxacilina como a vancomicina são antibióticos que tratam bem, que conseguem, né? São muito sensíveis ao Staphylococcus. Mas por que seria a letra B, então, né? O que a Clara falou, e não a letra C? Gente, você tratar essa criança com vancomicina de cara é que nem você ir tentar matar uma formiga com uma bazuca, né? Não, não faz sentido, gente, desculpa a analogia. Não faz sentido você sair com vancomicina. Tipo, não existe a necessidade de você usar vancomicina nesse paciente, tá? Por que a oxacilina? Porque ambas são, né, penicilinas estafilocócicas. A oxacilina é uma penicilina estafilocócica e ela responde muito bem, então ela é muito sensível para o estafilococcus. A não ser que o estafilococcus seja meticilino resistente, então se você tem uma área que tem muito estafilococcus meticilino resistente, você vai lançar mão de vancomicina. Senão a oxacilina vai fazer um ótimo trabalho, vai tratar muito bem esse paciente vai evoluir muito bem, tá? Então a gente fica com letra B, tá? Olha só, gente.
O que eu falei antes que foi claro pediu para repetir o final. O final da questão aqui que eu comentei, né, só para enfatizar o tratamento, é que assim, você tem dois tipos de artrite séptica. Você tem a artrite séptica gonocócica, causada pelo gonococo, e a artrite séptica não gonocócica, causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. Gente, se você tem um paciente que está com artrite não gonocócica, causada pelo Staphylococcus aureus, você pensa no Staphylococcus aureus como principal hipótese diagnóstica, por ela não ser gonocócica, e você trata esse paciente com oxacilina ou vancomicina, que são os antibióticos muito sensíveis para infecções estafilocócicas. Beleza. Do outro lado, se eu tenho um paciente com uma artrite gonocócica, eu sei, tem suspeita de ser gonococo, a gente trata com ceftriaxona, tá? Que é um antibiótico de escolha, uma cefalosporina em terceira geração para tratar o gonococo. Agora, se eu não faço a mínima ideia, esse paciente ele pode ser uma artrite gonocócica ou pode ser uma artrite séptica não gonocócica por estafilococcus, eu tenho que tratar os dois, você concorda comigo? Porque se eu usar só a ceftriaxona, eu não vou estar tratando a outra possível hipótese. Se eu usar só a oxacilina, eu não vou estar tratando o gonococo. Então, se eu não sei, não tenho certeza se é estafilococcus ou se é gonococo, até que saia o resultado das minhas culturas, eu posso iniciar uma antibiótico terapia associada com oxacilina e com ceftriaxona. Depois que sair a minha cultura, eu direciono, então, a minha antibiótico terapia. Beleza, gente? Gente, era isso que eu tinha para vocês, tá? Deu 50 minutinhos de live, era mais ou menos o que eu imaginava. Vou ficar à disposição aqui para se vocês tiverem alguma dúvida, algum feedback, alguma sugestão de tema. Obrigado, gente, quem ficou até o final, quem participou, é muito importante para mim. Gosto de estar aqui com vocês fazendo live. E semana que vem eu tô de novo aqui com vocês, gente, toda quarta-feira, às 8 horas, estou aqui fazendo live com vocês de ciclo clínico. E na terça-feira, toda terça, às 8 horas também, a Lari faz live com vocês de ciclo básico, tá? Você que está no ciclo básico, não perde as lives, é muito importante. Você que está no ciclo clínico também. E eu sou na quarta-feira, às 8 horas, tá, gente? E aí, gente, alguma dúvida, feedback, sugestão de tema? Vou dar uns minutinhos, tá? Obrigado quem participou até agora. Gente, se ninguém mais tem dúvidas, nem sugestões, nem feedbacks, se vocês tiverem sugestões, gente, também de temas, pode mandar para mim. Pode mandar no direct da MedSimple, a gente responde também. Se tiver dúvida, pode mandar lá. Se surgir uma dúvida mais tarde, a gente responde também. Tá bom, gente? Gente, boa noite para vocês. Tenham uma boa semana. E até semana que vem, gente. Valeu, até mais.